Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês acreditam em almas gêmeas? Esse, essa ideia de almas gêmeas é muito antigo, é muito antiga essa ideia. É um mito escrito por Platão no livro O Banquete. Nesse livro, Platão busca definir o que é o amor. E um dos personagens desse livro, o Aristófanes, conta, né, o mito das almas gêmeas, em que no início dos tempos, né, os homens eram seres completos, tinham duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, eles conseguiam se locomover com muita rapidez, girar, e eles resolveram subir aos céus e lutar contra os deuses para destroná-los e ocupar, né, esses tronos. Então, né, surgiu uma guerra, mas os deuses venceram a batalha. Zeus, né, o deus lá do Olimpo, o chefe dos deuses, resolveu castigar os homens por sua rebeldia. Então ele tomou uma espada e cortou todos esses seres humanos ao meio. E Zeus pediu ao deus Apolo que cicatrizasse o ferimento. E aí surgiu o umbigo. E os homens, divididos em dois, caíram na terra. E eles estavam desesperados, cada um à procura da sua metade. Porque a saudade é um sentimento de algo que está faltando. Eles sentiam muita saudade da sua cara metade. Saudade é algo que achávamos que era nosso antes e que agora está faltando. Ainda hoje, muitos querem encontrar a sua alma gêmea, a sua cara metade para serem felizes, mas será que, né, nesse conceito de que almas gêmeas criadas juntas e que foram separadas e que se procuram, né, para voltarem a viverem juntas, voltarem a viver juntas por toda a eternidade, será que isso existe? Quem vai nos responder é o Espiritismo no Livro dos Espíritos. Questão 298, Allan Kardec pergunta: as almas que deverão se unir, vão namorar, se casar, estão predestinadas a essa união? Então é fatal que elas tenham que se unir. Desde a sua origem, cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia. Quer dizer, estamos, né, em busca da nossa cara metade, e os espíritos respondem: não, não existe união particular e fatal, né, que tem que ser entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Enquanto que da discórdia nascem todos os males humanos e da concórdia resulta a felicidade completa. Então, aqui a espiritualidade nos ensina que não existe alma gêmea nesse sentido, né? De que dois seres se completariam. E na questão 299, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender o termo metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E eles respondem: a expressão é inexata, né? Tá errada. Se o espírito fosse a metade do outro, separado dele, seria incompleto. Nós fomos criados um dia seres simples e ignorantes, mas completos, cada um na sua unidade. Se cada um, né, fosse uma metade, ambos seriam incompletos, mas cada espírito tem a sua individualidade, a sua potencialidade de se tornar pleno, de um dia chegar à perfeição relativa. Questão 300.
Allan Kardec pergunta: dois espíritos perfeitamente simpáticos, né, uma vez reunidos, o serão pela eternidade? Ou podem se separar, unindo-se a outros espíritos? Ou seja, dois espíritos que têm grande afinidade, eles são simpáticos entre si. Uma vez reunidos, né, ou seja, uma vez que eles se encontram, eles ficarão unidos para sempre? Allan Kardec insiste, né, nessa ideia de almas gêmeas do mito de Platão. E os espíritos respondem: todos os espíritos são unidos entre si. Eu falo dos que atingiram a perfeição, enquanto que nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aquele que deixou atrás. Então, cada espírito está num grau evolutivo, e os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo são simpáticos entre si. Quando um se eleva, digamos, dois espíritos, um se elevou, o outro não. Eles estavam juntos, um progrediu mais, o outro nem tanto, né? Ou ficou estagnado, não no sentido de retrogradar, né? Porque os espíritos não retrogradam, apenas estacionam. Então, nesse sentido, né, eles perderam a afinidade de interesses, de gostos, eles não têm a mesma simpatia que tinham antes, como a gente lê no Livro dos Espíritos. Não tem a mesma simpatia por aquele que deixou atrás. Simpatia significa aqui afinidade, né? De gostos, de interesses. E na questão 301, Allan Kardec insiste: dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Então, Allan Kardec faz essa pergunta várias vezes para a gente entender bem essa questão de almas gêmeas. E a espiritualidade responde: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Questão 302, Allan Kardec pergunta: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação, né? Respondem os espíritos. Então, aqui entra a questão para que sejam simpáticos, deve haver semelhança de pensamentos, de sentimentos e também de conhecimentos adquiridos. Os espíritos que estão na mesma frequência vibratória possuem os mesmos valores, as mesmas ideias, e aí juntos podem evoluir com mais facilidade. Espíritos afins não são ligados também, eles nos ensinam, por um planejamento. Não, né? É tipo uma fatalidade, né? Essa é sua alma gêmea, você vai ter que procurá-la e viver com ela pro resto da vida. Não, não existe essa fatalidade, esse planejamento, mas existe o livre-arbítrio de cada um. Ninguém é obrigado a ter simpatia pelo outro, quer dizer, gostar do outro. Isso é uma escolha individual. Questão 303, Allan Kardec pergunta: os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Quer dizer, dois espíritos, né, estão na mesma faixa vibratória. Um se eleva, o outro não. O que se elevou, vamos supor, estagna, né? Não retrograda, mas não avança. E o que ficou atrás faz um grande esforço de melhoria espiritual e alcança aquele que estava acima. Então, aí voltam a
a simpatizar-se um com o outro. E aqui no Livro dos Espíritos a gente lê um comentário de Allan Kardec, que a teoria das metades eternas, né, essa história de almas gêmeas, é uma figura, são dois espíritos simpáticos, quer dizer, simboliza a atração de dois espíritos simpáticos entre si. Essa história de alma gêmea é só uma expressão, a gente não pode ficar preso à letra. Os espíritos, diz Kardec, que usam essa expressão, almas gêmeas, não pertencem a uma ordem elevada, né? São espíritos, né, num grau mediano de evolução. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal, porque a gente morre, a gente não adquire um conhecimento estupendo assim de uma hora para outra, a gente segue levando tudo aquilo que conquistou em termos de valores morais, em termos de conhecimento. E Kardec escreve: é preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, essas lições são cheias de lógica, de bom senso, de justiça, de consolo. O nosso trabalho é o progresso espiritual. Um dia, né, num grau evolutivo bastante alto, nós seremos muito felizes porque estaremos em contato com espíritos que são afins conosco. Amigos queridos, agradeço muitíssimo pela inscrição, pelas visualizações deste canal e que Deus nos abençoe a cada dia de nossas existências.